Oi, tudo bem? Então, conforme eu tinha comentado no grupo com vocês, eu vou gravar a aula hoje, disponibilizar para a gente fazer um teste, tendo em vista que minha internet está oscilando muito hoje. Então, para vocês não ficarem sem a aula e sem o conteúdo, beleza? Não vai ter aquela interação do ao vivo, de vocês me perguntarem ali, né, no ao vivo, mas eu vou estar disponível no WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram, podem me mandar, ok? Outra coisa que eu ia falar para vocês, eu fiz uma alteração no cronograma. Agora era pra gente estar entrando no sistema reprodutor feminino e masculino. Por que eu mudei? Porque é um assunto que gera muita dúvida, vocês têm muitos questionamentos, e eu sei que às vezes vai ter gente que não vai assistir a aula ao vivo, depois vai ter vergonha de perguntar, vai ter gente que vai assistir, mas às vezes vai ficar com vergonha de perguntar, porque assiste com o marido, com o filho, com tudo isso. Então, eu resolvi fazer essa alteração, tendo em vista que, se Deus quiser, a gente vai em breve voltar a estar em sala de aula. Então, eu fiz essa alteração pensando nisso, tá? Mas, se não for possível, a gente faz ele adiante, né? As aulas aqui pelo YouTube mesmo, tá bom? Então, a gente vai falar, gente, sobre o sistema urinário. É um sistema de filtragem do nosso sangue e eliminação das excretas, do que não é bom estar no organismo, as substâncias impuras para o nosso organismo, ok? E, gente, eu faço uma pergunta: faz mal tomar muita água em um curto espaço de tempo? E aí eu digo para vocês que faz. O que acontece? Nós, né, seres humanos, temos uma quantidade de água que seria ideal, a quantidade de água que nós teríamos que tomar por dia, né? Nem sempre a gente toma, na maioria das vezes. Mas existe um cálculo que você faz conforme o seu peso, a quantidade de água que você deveria tomar por dia, né? E aí, tem pessoas que às vezes tomam muito mais do que essa quantidade de água diária, né? Por exemplo, um cidadão de 80 quilos, ele teria que estar tomando uns 3 litros de água por dia. Seria o ideal para a altura e peso dele. Para o peso dele. Mas nem sempre a gente vê isso acontecer. E pode acontecer da pessoa tomar água em excesso. Gente, quando eu falo tomar água em excesso, é quando a pessoa toma realmente muita água em curto espaço de tempo. A gente sabe que muitas vezes o nosso organismo, a gente nem recebe bem essa água. A gente começa a tomar e parece que já fica até nauseado, né? Mas pode acontecer em determinadas situações da pessoa tomar excesso de água. Às vezes, atletas, quando fazem competições muito extensas, acabam tomando muita água para poder repor, né, o líquido do corporal. E aí tem que tomar para não exceder muito essa água. Às vezes, a pessoa, quando tem uso de droga, dependendo da droga, a pessoa acaba tomando muita água, né? E aí, nesse caso, a pessoa pode ter esse problema que a gente chama de hiponatremia, que é esse excesso de água no organismo, esse, né, excesso de água de uma ingestão, né, de um determinado tempo. O que ele faz? Quando a nossa água entra no nosso organismo, ela tende a fazer um equilíbrio do sódio. Então, a água entra dentro das células, deixando o sódio para fora. E aí fazendo esse equilíbrio, né, para poder diluir o sódio dentro do meu organismo, na minha corrente sanguínea. Quando eu tomo muita água em excesso, o que pode acontecer? O meu organismo tentar absorver essa água numa tentativa de fazer uma retenção hídrica, né, de água, e aí vai chegar um determinado momento que as células, né, vamos dizer assim, elas explodem, né? E aí o que acontece? Isso pode causar danos, porque podem ser células de tecido muscular, podem ser células do tecido nervoso, né? A gente pode ver, neurônio é uma célula, pode ser um neurônio. Podem ser células de tecido epitelial dos pulmões, né? Fazendo com que a água entre nos pulmões. Então, essa pessoa pode ter danos respiratórios, a pessoa pode ter danos cerebrais. É bem complicado, né? Esse excesso, né, na ingestão de água. Eu trouxe mais para vocês a nível de curiosidade, né, sobre essa ingestão de água em excesso, que às vezes tem gente que já ouviu falar, mas que não sabia direito como que funcionava. E aí, gente, existe uma diferença entre sistema excretor e sistema urinário. Antigamente chamava tudo como sistema excretor, tudo como sistema de eliminação.
mas hoje em dia se separou. Então, existe o sistema excretor, o sistema urinário, que a gente vai ver hoje, né, que é o que faz a filtragem do nosso sangue e eliminação da urina. Existe o sistema digestório, que é o resultado final do sistema digestório, é a eliminação das fezes, né, das sobras alimentares, e antes era colocado tudo como excretor. Mas a gente vê que existe o sistema urinário, existe o sistema digestório, existe as excretas que a gente faz através da pele, né, como suor, células mortas. Então, tudo isso foi separado. Então, quando vocês ouvirem, né, o sistema excretor, não é que está errado, é um termo antigo. Hoje em dia chama-se como sistema urinário. E aí, gente, o sistema urinário, ele tem algumas funções. Então, ele é responsável por filtrar o sangue e eliminar substâncias tóxicas. Então, o nosso sistema urinário, ele filtra, né, o sangue. Então, o que sai na nossa urina é um filtrado do nosso sangue. Então, ele filtra o sangue e elimina substâncias tóxicas da nossa alimentação, de medicamentos, resultado do nosso metabolismo, é eliminado através da urina. São uma das vias da eliminação. A excreção da urina, né, que é a eliminação da urina. Então, ele vai eliminar essa urina, né, do nosso organismo. Ele faz também a reabsorção de água e sais minerais. A gente vai ver lá mais adiante, quando eu vou mostrar para vocês como esse sangue é filtrado, por onde ele passa, todas as partes como que ele passa. A gente vai ver que em determinado momento, o filtrado que eles chamam, né, que depois que o sangue passa por um primeiro filtro, ele é filtrado novamente. E esse filtrado que eles chamam, esse líquido que ainda não é urina, parte dele ainda é reabsorvida. Ele é como se passasse por duas filtragens, né? Uma filtragem mais, digamos, uma filtragem mais rápida e a outra mais minuciosa, para que durante a eliminação da urina, a gente não elimine substâncias como vitaminas importantes, sais minerais importantes, né? Que podem, e água, né? Que pode estar faltando no nosso organismo, a gente não eliminar mais do que o necessário. E homeostática, né? Essa palavra é uma palavra que eu já falei com vocês durante algum tempo, né? Durante algumas aulas eu sempre falo, manter a homeostasia, né? Manter a homeostática no organismo. O que é? É manter o organismo em homeostasia, quer dizer, manter o organismo em equilíbrio, tanto em temperatura como em funcionamento, né? Manter esse equilíbrio das funções do meu organismo. E o sistema urinário também faz parte de manter essa homeostasia no meu organismo. Então, ele faz um controle da pressão sanguínea, né? Ele ajuda nesse controle da pressão arterial, tanto que é muito comum vocês verem pessoas com problemas cardíacos desenvolverem problemas renais, pessoas com problemas renais desenvolver problemas cardiovasculares. Porque está muito relacionado o sistema cardiovascular com o urinário. O sistema urinário não faz a filtragem da urina? Então, tá muito ligado um com o outro. Concordam comigo? Porque aí ele faz essa filtragem do sangue. Se no meu sangue eu tô tendo muito sódio, que faz com que a minha pressão arterial suba, o meu rim vai ter mais problema em filtrar isso, né? Porque vai ter mais cristais de sódio na minha corrente sanguínea. E aí pode desenvolver um problema renal, ok? Osmolalidade tecidual, essa questão da pele ter esse vigor, essa rigidez, esse brilho. A gente pode ver, quanto mais água a gente toma, a nossa pele fica melhor, a nossa pele fica mais viçosa, mais brilhosa, mais bonita, né? Então, ele mantém esse equilíbrio também tecidual, não só de pele, mas dos tecidos internos também. E o pH do plasma sanguíneo, né? O pH do sangue. Então, ele também mantém esse pH sanguíneo. Se eu não tenho essa questão, né, do sangue, se eu não tenho um pH ideal sanguíneo, com um pH um pouco mais básico, eu posso ter problemas. Se eu tenho um pH ácido no sangue, eu posso causar problemas de tecidos, corrosão de tecidos, né, corrosão de artérias e veias, porque o sangue está passando muito ácido na minha corrente sanguínea. A função endócrina
Então, o nosso sistema sanguíneo, ele é responsável de carregar, né, de carregar os nossos hormônios. Lembra que a gente viu na aula passada o sistema endócrino? Então, o hormônio saía de uma glândula-alvo e ia para um órgão-alvo. E isso ele vai através da corrente sanguínea. Essa é uma das funções, né, da corrente sanguínea no sistema endócrino. Porém, né, no sistema urinário, é que o sistema urinário produz a eritropoetina, que é o que controla a produção de hemácias no tecido ósseo. Lembram que as hemácias são aquelas células vermelhinhas, as achatadinhas que carregam o oxigênio e gás carbônico, que fazem o transporte dos nossos gases, né, gás carbônico e gás oxigênio? Então, a eritropoetina é responsável por controlar a produção dessas hemácias. A gente sabe que no nosso sangue, quando a gente faz lá o exame de sangue, eu tenho um número, né, um valor referencial de hemácias. Eu não posso nem ter a mais e nem ter a menos. Tem um valor de referência que eu tenho que sempre ter ali das hemácias no meu organismo. Então, ela que faz esse controle. E o controle, como eu falei para vocês, da pressão arterial também, né? Então, o meu rim está muito ligado, né, com a questão da pressão arterial. Se eu tenho um sangue com muito sódio, né, eu posso ter dificuldades na excreção, na filtragem desse sangue e acabar tendo problemas da pressão, né? O sangue vai ter mais pressão para passar e aí faz essa alta da pressão arterial. Opa! Eu tô usando um programa aqui, gente, e aí eu tô aprendendo a me lidar com ele ainda. A composição. Então, meu sistema urinário, ele é composto, os órgãos que compõem meu sistema urinário são basicamente os dois rins, são dois rins, tá, gente? Um de cada lado. Onde que esses rins se localizam? Eles ficam na região da nossa coluna lombar, entre torácica e lombar, mais ou menos nessa região. Então, quando alguém chega para você e refere dor no rim, né, mostrando a parte anterior, como se fosse abdômen baixo, não é dor renal, tá? A dor renal, ela é muito confundida com dor na lombar. Já tive pacientes de irem para mim com bastante dor, né, na fisioterapia, reclamando de dor lombar, e aí depois faz o exame e descobre que há algum problema no rim, cálculo renal ou alguma infecção urinária. Devido à localização dele, confunde um pouco. Então, são dois rins. Lembram que ali, ó, em cima dos rins, né? Ali, deixa eu mostrar pra vocês. Ali, ó, estão vendo? Em cima dos rins, tem essas duas capinhas, lembra? São as suprarrenais que a gente viu na aula passada. As glândulas que produzem hormônios, né? Lembra? O cortisol, o hormônio do estresse, a adrenalina, são produzidos ali em cima dessa capinha ali que se chama suprarrenal, ok? E aí nós temos os dois uréteres, que são, aqui ó, tô mostrando com o mouse pra vocês. Estão vendo esses dois campos, vamos colocar assim? Que levam, né, vão levar a urina, né, já filtrada pra bexiga. Então, são dois uréteres, que é um para cada rim. Então, são dois uréteres. Aí, nós temos uma bexiga e aqui nós temos a uretra. Ela tá curtinha aqui, porque ela provavelmente é uma uretra feminina. A gente vai ver isso, tá? E aqui é uma uretra. Então, só para lembrar, são dois rins, ok? Dois uréteres, uma bexiga e uma uretra. Essa é a composição do meu sistema urinário. E aí, gente, eu tenho as partes que compõem esse meu rim, né? Ele é dividido em algumas partes. Eu vou mostrar algumas. Nós não vamos, gente, entrar em detalhes mesmo. Tem muitas outras partes ali do rim que a gente não vai entrar em detalhes mesmo. Se vocês forem trabalhar, por exemplo, na ProRim, que é onde aqui em Joinville, né, onde faz hemodiálise, ou em algum lugar com hemodiálise, talvez vocês vão ter algum curso preparatório para estudar especificamente cada parte, como é filtrado esse rim. Ou na faculdade de graduação de enfermagem, que eu espero que muitos façam, né, se for da vontade também.
Vocês vão ver essa questão mais adiante, tá? Então, gente, aqui nós temos, né, a cápsula do rim. A cápsula, gente, é uma película, tá vendo aqui mais marronzinho escuro? É a película que recobre os rins. A cápsula, ela nada mais é do que a parte que dá formato. Esse formato parece um feijãozinho, né? A gente brinca, os rins. Então, essa cápsula é o que dá esse formato aos rins, ok? Aí, gente, logo após, eu tenho o córtex, que é essa região aqui em volta, né, que a gente tá vendo. O córtex, gente, é a região de transição. Aqui nessa região, eu tenho alguns néfrons, que a gente chama, tá? Mas, os néfrons, que são onde realmente ocorre o filtrar dos rins, mas aqui ainda eu não tenho... eu não tenho ainda uma quantidade grande de néfrons, tá? Aqui ainda tem alguns néfrons, que é onde a urina passa antes de realmente ser filtrada pela pirâmide, mas a gente já vai ver, tá? Então, o córtex renal é a região onde o sangue chega e antes de ele entrar para a pirâmide renal, ele ocorre tipo um primeiro filtrado dele, ok? Aí, gente, eu tenho o que a gente chama, eu vou pular aqui, tá? Mas eu vou voltar. Pirâmide renal. A pirâmide renal, gente, são essas regiões aqui, ó, que parece um triângulo, né? Lembra um triângulo. Tem gente que diz que não, mas eu sempre acho. Tem gente que já falou que parece um milho. Essas regiões aqui são as pirâmides renal. Aqui dentro existem milhões de néfrons dentro dessas regiões, que é onde ocorre realmente a filtragem do meu sangue. E a gente vai ver, eu vou mostrar o néfron para vocês separadinho, e vocês vão ver como que acontece realmente essa filtragem do sangue, tá? Eu ia falar a filtragem dos rins. Então, aqui. Aí, gente, eu tenho o que eu chamo de medula ou coluna, né? Que a gente chama. Que é essa região aqui entre, né? O córtex e entre as pirâmides, né? Opa, eu tô com o mouse do outro lado. Aqui, ó, gente, estão vendo? Essa região aqui são as colunas renais. Elas têm uma função muito parecida com o córtex. Elas possuem néfrons, tá? E aí elas levam, né, o sangue para dentro dessas pirâmides para ocorrer a filtragem do sangue. E aí a pirâmide, eu já falei para vocês, são essas regiões aqui, né? Que uns dizem que parecem milho e tal. Para mim, lembra um triângulo, né? Se for, tipo, olhar com bastante cuidado. Parece um triângulo. Aí aqui, gente, nessa região, mais branquinha aqui, eu tenho o que a gente chama de pápila, tá? Essa região aqui chama pápila renal, desde aqui as entradas. Que aqui, na verdade, o sangue é filtrado nas pirâmides e é enviado aqui para essa região, aonde ele vai ser enviado para a bexiga já, a urina mesmo, né? Aqui, o único contato que a urina tem no rim é com essa região aqui, que a gente chama de pápila. Gente, aqui em azul e vermelho é veia e artéria. Então, é a mesma coisa do que a gente viu do sistema cardiovascular. Então, aqui, ó, o sangue entra através da veia, tá? E tão vendo aqui, ó, que tem vermelho e azulzinho, várias pontinhas vermelhas e azuis? Então, o sangue, através do azul, entra nos rins, né? Vai lá para o córtex e é enviado para a pirâmide renal, onde ele é filtrado. O que é bom, volta para o meu organismo através da artéria. O que não precisa, o que é substância tóxica, vai para os meus rins, né? Vai para a minha bexiga através da urina, ok? Gente, e aí vamos falar do tal do néfron, que é a unidade filtradora da urina. É ali que a coisa realmente acontece, né?
A gente sempre vê, né, falar que os nossos rins que filtram o sangue, mas como realmente acontece? Quem é responsável por esse filtrar são os néfrons. É essa unidade toda aqui, tá? Toda essa unidade. Gente, no rim, né, nos rins nós temos milhões, eles são muito pequenininhos, né? Eles não são vistos a olho nu, é só através de microscópio que a gente consegue entender essa máquina, né, que é o néfron, tá? Por isso o nome do médico que cuida dos rins se chama nefrologista, né? Por isso que tem esse nome, por causa dos néfrons, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, gente, no meu néfron, eu tenho aqui essa região roxinha escura, que eu chamo de cápsula de Brodmann, tá? Se vocês estão ouvindo bater, meu vizinho que tá perfurando alguma coisa, tá? Em roxinho aqui chama cápsula de Brodmann, tá? Cápsula de Brodmann, desculpa. Cápsula de Brodmann. O que vai acontecer? O sangue, né, lá, lembra que entrou o sangue cheio de toxinas, né, precisando ser filtrado, ele vai entrar aqui dentro dessa cápsula de Brodmann. E essa região aqui, a rosinha, estão vendo? Essa região rosinha, a gente chama de glomérulo. É ali que acontece o primeiro filtrar do sangue. O sangue vai entrar dentro da cápsula de Brodmann. E aqui, gente, o glomérulo é como se fosse uma peneira. E ele vai passar por esse glomérulo. O que for bom vai voltar para o meu sangue. O que não for bom, o glomérulo vai absorver, né? Vai ficar ali, lembra, na peneira, quando a gente passa alguma coisa? O que a gente não quer fica ali na peneira. Então, ele fica na cápsula e é enviado para o túbulo contorcido proximal. Então, ó, de novo. O sangue entra, né, através de vinículas, são arteríolas, são vinículas muito pequenininhas, vênulas, né? Eles vão entrar aqui no que a gente chama de cápsula de Brodmann, essa região roxa, e aqui o glomérulo é como se fosse uma peneira. O que for bom, volta para a corrente sanguínea. O que não for bom, o glomérulo envia, estão vendo que tá a setinha verdinha aqui? Para o túbulo contorcido proximal, ok? Aqui no túbulo contorcido proximal, que é toda essa região aqui, o que vai acontecer? Aqui, gente, ele passa esse sangue, que aqui ainda é sangue, tá, gente? Ele vai passar, né, desculpa, aqui ele já não é mais sangue, a gente chama de filtrado. Já é algo muito semelhante à urina, a substância é muito semelhante à urina. Quando chega aqui, passou pelo glomérulo, o que sobrar aqui já é o filtrado, que é muito parecido com a urina. Quando ele chegar aqui nesse túbulo contorcido proximal, o que tiver ainda de água, sais minerais, que pode ser absorvido para o organismo, ele manda. Estão vendo que tem essas setinhas azuis aqui? Ele vai mandar, aqui, gente, em volta, imagine que tem veias e artérias passando, tá? Então, ele vai mandar o que tiver de água e sais minerais, ele envia ainda para o meu organismo. O que for impuro, o que não for necessário, continua seguindo. Passa pela alça de Henle, né? E vai para o túbulo contorcido distal. No túbulo contorcido distal, gente, é o último momento. O que acontece? Aqui no túbulo contorcido distal, se ainda tem água, né, que pode ser absorvida pelo organismo, água, né, própria, né, que o organismo pode utilizar, nesse momento aqui, o túbulo contorcido distal absorve essa água, ok? E aí, o que realmente não tem o que fazer, que é substância impura, que é toxina, vai para o ducto coletor e aí é eliminado lá pela... esqueci o nome. Vai ser eliminado pela urina, ok? Então, vamos lá de novo. O sangue entrou, né, veio pela veia, entrou no meu rim. Lá no meu rim, ele vai encontrar, né, dentro das pirâmides, os néfrons, né, que é a unidade filtradora do sangue.
E aí, esses néfrons, aqui, gente, onde tem o que a gente chama de cápsula de Brodmann, cápsula de Brodmann, essa cápsula de Bowman, ele vai entrar o sangue não tá limpo ainda, tá, gente? Tá lá cheio de substâncias tóxicas, né? Cheio de substâncias para serem eliminadas. Dentro da cápsula de Bowman tem o glomérulo, tá? Então, ó, sangue entrou, veio pra cápsula de Bowman, o glomérulo vai fazer o esquema da peneira de filtrar esse sangue. O que é bom, né? O que é sangue, plasma, o que ainda tá células, né? As hemácias que ainda estão boas, né? Ele vai mandar de volta para a corrente sanguínea, lá para a artéria. O que ainda não tá bom, né? O que ele considera como substâncias impuras, vamos colocar assim, ele vai enviar para o túbulo contorcido proximal. No túbulo contorcido proximal, ele ainda faz a absorção de água e sais minerais que possam ter passado despercebido pelo glomérulo, tá? Aí, essa substância que a gente chama de filtrado, né? Ele ainda vai passar aqui pela alça de Henry e ducto coletor. Túbulo contorcido distal. No túbulo contorcido distal, o que tiver de água ainda que ele pode absorver, ele vai absorver e enviar aqui. Lembra, gente, tem veias e artérias passando aqui. Vai passar lá para o meu organismo. Aqui, gente, quando passa para o ducto coletor, já é a urina, ok? Então, enquanto ele está aqui no túbulo contorcido proximal e no distal, ele é considerado filtrado, né? Chegou aqui no túbulo coletor, ele já é urina. Foi? Gente, eu sei que às vezes esse fica meio confuso. Se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar no WhatsApp, tá? Que eu respondo sem problema nenhum. Se for uma dúvida mais geral, mais vocês conversarem entre vocês e mais pessoas ficarem na dúvida, podem mandar mensagem, eu mando um vídeo, mando um áudio explicando de novo, tá? Urina. Então, gente, o que é a urina? A urina, então, é essa sobra, né, das substâncias tóxicas, né, que não são mais necessárias para o meu organismo. 95% disso é água, né? A gente vê, a urina é basicamente água. 3% é ureia, que é o que dá o odor, né, e a coloração para nossa urina, né, essa coloração amareladinha. E o odor, né, característico. E 2% são outros, tá? O que são outros, gente? Eu coloquei ali embaixo alguns exemplos. Sódio, hormonas. O que é hormonas? São hormônios que já tiveram a sua função, que não tem mais função e acaba sendo eliminado, né? Por exemplo, adrenalina. Isso é um hormônio que vai ser liberado lá no meu organismo. E aí ele já fez a função dele, ele tem a morte desse hormônio. E aí ele precisa ser eliminado para fora do meu organismo. Uma das formas de eliminação é através da urina. Outra forma de eliminação, gente, de hormônio é através de odor, por exemplo, na adolescência a gente vê os adolescentes cheiram muito, a axila fica com odor característico, né? Isso tudo é hormonal, ok? Vitaminas, ácido úrico, né? Também ácido úrico é resultado de metabolismo de alimentação, dependendo do que eu como, principalmente frutos do mar, feijão, que mais? Alguns grãos, bebida alcoólica. Quando ocorre a metabolização no organismo, né, desse alimento, um dos resultados dele é o ácido úrico. E aí ele é eliminado também na urina, tá? Então, gente, 95% água, 3% ureia e 2% são esses outros. Outra coisa que eu ia falar para vocês. Muita gente fala, ai meu Deus, que cheiro de amônia, ou tá cheirando amônia essa urina. O cheiro de amônia, gente, nós não produzimos. Só quem produz amônia são os animais invertebrados, tipo cobra, né? Esses animais que produzem a amônia. Ela é extremamente tóxica para nós seres humanos, tá? Então, esse cheiro que tem é da ureia. Então, a urina, gente, ela é amarelada, né? Ela tem essa coloração amarela devido à degradação da hemoglobina. Então,
Como é um filtrado do sangue, as, né, hemácias, né, as que a gente chama de hemoglobina, são as hemácias mortas, que já não tem mais função. Elas vivem em torno de 7 dias, né? Uma hemácia nasce e morre em torno de 7 dias. E aí ela é eliminada pela urina. Só que quanto mais tempo eu fico sem urinar, ou quanto mais tempo eu mantenho essa urina na minha bexiga, mais essa hemoglobina vai ficar degradando. É como se tivesse a morte dela ali, ela ficasse... ocorresse essa degradação, essa morte, essa decomposição, veio a palavra. Essa decomposição da hemoglobina, por isso que fica mais amarelado. E aí a gente consegue ver, então essa pessoa aí tá fazendo pouco a urina tá muito amarelada, e aí ela tá ficou muito tempo essa urina presa na bexiga, né? Aqui, gente, eu trouxe a imagem para vocês, né, de 3 potinhos de urina. O ideal, né, seríamos nós fazermos a urina durante o dia nessa coloração. Essa coloração aqui, ou próximo a essa, não chegando a essa, ou próximo aqui, vamos colocar no meio aqui, seria a da manhã, né? Geralmente quando a gente acorda, a nossa urina, né, tá mais amarela. Não tem problema, é normal, porque a gente fica um bom tempo, né, de mais ou menos 8 horas, sem ir ao banheiro. Então, é comum ter essa diferença, né, na coloração. Essa coloração aqui, né, puxando para um vermelho, né, mais terroso, ela já é complicada, já tem alguma coisa, algum problema, essa pessoa já tá desenvolvendo algum problema renal, ou ela tá com algum problema renal. Não, o problema renal pode ser algo resolvido. Eu tô com uma infecção urinária, então eu tô urinando dessa cor, tá, gente? E aí vou tomar medicamento e daqui a pouco tá tudo bem, né? Não necessariamente é que a pessoa tá urinando dessa cor aqui, meu Deus, eu já vou ter que fazer hemodiálise, não. Ok? E o pH da urina é mais ou menos o pH, o valor, né, de 6,2. Opa. Então, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre as vias urinárias. Eu tô aqui, tô tomando chá hoje. Gente, eu adoro tomar chá nesse friozinho. Então, vamos lá, gente, as vias urinárias. Então, nós vimos lá as 2 bexigas, né? E tem as vias, que são por onde passam, né? A urina passa de um órgão para outro. Agora que eu vi que minha imagem cortou um pouquinho ali. Mas vai ter outra imagem para mostrar. Então, as vias urinárias, gente, são os 2 uréteres, tá, gente? Os 2 uréteres que trazem, né, que levam a urina da bexiga, dos rins, para a bexiga, tá? E aqui embaixo, gente, que a imagem cortou, mas vocês têm o slide aí, tem a uretra, que é o canal que leva essa urina da bexiga para o meio externo, né? Que leva da bexiga para o meio externo. A uretra masculina e feminina, ela tem uma diferença que nós vamos ver tem um slide que vai mostrar a uretra certinho. Aqui, ó, gente, nessa aqui dá pra ver melhor. Aqui é a bexiga. E aqui, ó, estão vendo? Opa! Aqui é a bexiga. E aqui, ó, é a uretra. Tá? Então, vamos falar um pouquinho da bexiga. Gente, a bexiga, linda, maravilhosa aqui, ela é um reservatório, né? Ela faz o armazenamento da urina. Então, aqui tem os 2 buraquinhos por onde o uréter, né, os orifícios uretrais, né, aqui, ó, os 2 orifícios, que é por onde o uréter entra, despejando a urina, para ficar armazenada aqui, né. A nossa bexiga, ela tem capacidade, gente, mais ou menos para 700 ml de urina. Mas, quando chega ali em 350, 400 ml, a gente já começa a ter aquele primeiro sinalzinho da vontadinha de fazer xixi. Tô dando uma leve vontade de fazer xixi, né? Que aí a gente já sinaliza. Muitas vezes a gente já pode ir no banheiro, muitas vezes não consegue ir, né? Então, aqui, gente, ele tá com o músculo, aqui até nessa imagem eu trouxe pra vocês, que mostra que o músculo detrusor, que é o músculo que recobre a bexiga, ele tá relaxado.
Quando a gente, né, senta para urinar, que aqui o esfíncter, existe uma musculatura aqui na uretra, que ela pressiona a uretra, senão a gente vai fazer xixi o tempo inteiro, né? Ela pressiona a uretra para não eliminar, para não liberar a urina. Quando eu sento, né? Quando eu tenho o sinal de que eu preciso urinar, o que acontece? O músculo detursor da bexiga, ele contrai e aqui relaxa abrindo esse canal. Então, faz com que a bexiga aperte para ir sair essa urina, ok? Então, ó, a bexiga, né, que faz o armazenamento da urina. Quando eu ainda não tô, né, no momento de urinar, quando eu não tô lá no banheiro, né, vamos colocar fazendo xixi. Gente, isso acontece tanto na masculina como na feminina, o sistema é o mesmo, tá? A gente já vai ver a diferença delas. Esse músculo tá relaxado, porém, aqui o músculo do esfíncter urinário, né? Esse músculo aqui tá contraído. Quando ocorre a contração desse, que é no momento que eu tô fazendo xixi, aqui relaxa para abrir o canal para a urina passar. Esse daqui, esse músculo, gente. Os meninos não vão entender muito, mas as meninas sim, mulherada, que tem mulheres que às vezes tem que a gente chama de escape de urina, de fazer essa liberação, né, involuntariamente de urina. É porque essa musculatura aqui, ó, tá flácida, tá enfraquecida. E aí eu preciso fortalecer essa região aqui para não ter esses escapes de urina, tá? É bem comum, tá, meninas? Na aula de sistema reprodutor, a gente vai falar um pouquinho disso. Eu vou mostrar para vocês o que a gente chama de assoalho pélvico, que é a musculatura que fica embaixo ali Tanto os meninos também podem fazer, tá? Esse exercício. E aí tem uns exercícios que eu vou passar para vocês. Que aí vocês podem fazer para poder, né? Mesmo, gente, mesmo meninas novas, tá? Podem fazer já esse exercício de manutenção, para não ter problemas lá no futuro. Tem médicas que indicam já para as meninas até no início da puberdade. Deixa eu ver se eu consigo uma coisa aqui. Diminuiu aqui um pouquinho. Gente, então aqui, né? Lembra que eu falei pra vocês que existia uma diferença entre a uretra masculina e a uretra feminina? Aqui, gente, nós temos um sistema urinário masculino. Então, ó, 2 rins, né? 2 uréteres, bexiga e a uretra masculina. Olha o tamanhão, tá? Ela é mais extensa. Por quê? Ela vai desde a bexiga até a glande do pênis, né? Até ser eliminada, né? Pelo aquele orifício, né? Na glande do pênis, que é o orifício da uretra. Então, ela é muito maior do que a uretra feminina, tá? Essa é a diferença, porque a uretra feminina, olha aqui a diferença, gente. 2 rins, 2 uréteres, bexiga, e olha o tamanho dessa uretra. Olha o tamanho, gente. Opa. Oh, meu Deus. 2 rins, 2 uréteres, bexiga e o tamanho dessa uretra. Olha só, quase que o negocinho do meu mouse tampa ela. Gente, por que essa diferença? Pela anatomia do sistema reprodutor, do sistema excretor, né, da vagina e do pênis masculino. Então, o pênis, a uretra, ela fica por dentro de todo o pênis masculino. Na vagina, né, na nossa vulva, né, que o nome correto não é vagina, é vulva, a gente vai ver isso na aula do sistema reprodutor, ela fica curtinha. Nossa bexiga é bem embaixo ali da nossa pelve, então ela fica bem curtinha e já elimina. Por isso que nós, mulheres, temos mais facilidade a ter problemas com infecções urinárias se a gente não cuidar. Por isso que nós, mulheres, temos mais infecções de urina, por segurar o xixi, porque fica muito perto ali
do meio externo, vamos colocar assim, né? Então, por isso que eu tenho que tomar muito cuidado, né? Nós mulheres temos que tomar mais cuidado, porque a gente tem mais chances de ter problemas urinários devido à nossa uretra ser bem menor do que a uretra masculina. A uretra masculina, ela mede em torno, né, dependendo, porque o pênis ele pode ficar ereto, então em torno de 12, 15 centímetros. A feminina é em torno de 5 centímetros. Olha a diferença, né? Uma diferença bem grande da uretra masculina para a uretra feminina. Agora, gente, eu vou falar com vocês sobre algumas patologias do sistema urinário, né? Eu vou trazer algumas para vocês, que são as mais recorrentes, que são as mais conhecidas. Vocês talvez vão encontrar por aí. Então, aqui, gente, a nefrite. Quando eu mostro na aula, alguns alunos falam que parece carne moída, mas não é. Esse é um rim infeccionado, né? Tudo, gente, quando vocês verem patologias, né? Vocês ficarem na dúvida se é uma inflamação, uma infecção, tudo que terminar com it é infecção. Então, bronquite, inflamação de brônquios, tendinite, inflamação de tendão, entenderam? E nefrite, inflamação dos néfrons, né? Dentro dos rins. Ela ocorre, gente, por substâncias tóxicas. Às vezes a pessoa faz algum tratamento durante muito tempo, com algum medicamento forte, ingestão de bebida alcoólica em excesso, né? A pessoa, quando ela é etilista, que a gente chama, né? O alcoólatra, vulgarmente, né? A palavra, quando vocês forem trabalhar, vocês vão ver, é etilista, não fala alcoólatra no meio médico. E aí pode acontecer essa inflamação, né, na parede do rim. E aí essa é a... Eu tenho que apontar pra cá. Essa é a forma com que vocês vão encontrar esse rim, né? Provavelmente desse paciente, ou ele ia fazer um transplante, porque vocês conseguem ver, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui é intestino. Esse paciente tá aberto, tá? Esse rim aqui tá aberto também. Provavelmente ele tirou para fazer um transplante ou tirou para fazer uma necrópsia, né? Alguma coisa assim. Eu acredito mais na segunda opção, tá? Que esse é um cadáver, né? Eles abriram para fazer necrópsia desse paciente, tá? Nefrite, vocês vão encontrar essa patologia. É meio comumzinho. Hipertensão arterial. Então, quando a pessoa tem hipertensão, que é a pressão alta, né? Durante muito tempo, não faz uso de medicamento, não faz uso de um controle dessa pressão arterial, o que vai acontecendo? Se eu tenho uma alta de pressão arterial no meu organismo, o meu sangue não vai ser filtrado de forma correta, fazendo com que substâncias como sódio, por exemplo, fiquem em excesso no meu organismo. E aí, se esse sangue, gente, ele vem com mais pressão, ele vai fazer muito mais pressão nos meus rins, fazendo com que meus rins trabalhem de forma... Não que trabalhe mais, porque se eu tomar mais água, meu rim vai trabalhar mais. Mas ele vai trabalhar de uma forma mais dificultosa, porque esse sangue, ele não vai estar fluido. Tanto que a pessoa, quando tem pressão arterial, ela toma medicamentos que a gente chama para afinar o sangue, né? Para dar essa afinada no sangue, para deixar o sangue mais fluido. Então, o sangue vai entrar nos rins, um sangue mais grosso, um sangue que vai ter mais dificuldade para o rim conseguir fazer a filtragem desse sangue. E com o tempo, pode acontecer de a pessoa ter problemas renais, né? Eu tô falando, gente, do hipertenso que não se cuida, tá? E aí o rim vai ter esse aspecto aqui, né? Que eles chamam de nefroesclerose. É como se fosse uma morte, né? Do rim. Esse é um rim normal e esse é um rim de hipertenso, tá, gente? Na imagem lá em cima, ó. Um rim de hipertenso que não tem o devido cuidado. Aqui, gente, é um rim, né? Que foi retirado de um hipertenso, né? Com hipertensão arterial. Olha como ele fica, né? Eu tenho a impressão, gente, que parece que ferveu, né?
cozinhou esse rim. A imagem é bem ruim, né? E aí, gente, nós vamos falar do famoso cálculo renal. O que é o famoso cálculo renal? Ou, mais famosa ainda, a pedra no rim. Eu acho que todo mundo todo mundo conhece alguém que teve, ou a pessoa, né, já teve pedra no rim. Eu conheço, meu pai meu pai teve pedra no rim, faz muitos anos ele teve cálculo renal. Mas todo mundo conhece alguém que teve cálculo renal na vida. Todo mundo. Não existe, acho que alguém não conheça alguém que já ouviu falar que teve cálculo renal. É muito comum o cálculo renal. Mas existem formas de evitar isso, tá? Uma das formas é o quê? Tomando água. Gente, a gente tem que colocar na cabeça que é assim, né? Prof, mas eu tomo. De manhã eu acordo, tomo um copo de suco. Aí na hora do almoço eu tomo, sei lá, um refrigerante 600. Aí à noite eu chego em casa e tomo mais suco. Então, prof, eu tomei lá 2 litros por dia. Não. Gente, quando eu falo vocês tomarem assim 2 litros, né? O ideal se a gente tomar pelo menos 2 litros de água por dia, são 2 litros de água. Água pura e cristalina. Água, deixa eu trocar aqui. Essa aqui que eu tava tomando, que vocês veem que eu sempre tomo nas aulas. São 2 litros dessa daqui por dia. Até vou aproveitar e tomar. São 2 litros por dia de água. Isso sem contar o suco, refrigerante, fruta, né? Porque às vezes a gente come fruta, por exemplo, melancia, laranja, são frutas que têm bastante líquido. Eu não tô contando isso. Eu tô contando só 2 litros de água pura e cristalina. Por quê? Se eu não tomo esses 2 litros de água por dia e eu como substâncias, né, que produzem sais, né, na minha corrente sanguínea, como, por exemplo, não só sal, né, gente, o sal de cozinha, mas às vezes, dependendo da substância, pode causar esses cálculos renais. Na maioria das vezes, o cálculo renal é causado por sal. Álcool, tá, gente? Cerveja, principalmente a cerveja, ela tem essa tendência a produzir cálculos renais se eu tomo só cerveja, por exemplo, e não tomo água, né? Então, por isso a importância, né? Mais uma vez, da gente tomar bastante água. Além de eu manter os meus rins em bom funcionamento, porque eu deixo o meu sangue mais fluido, né, para ele, eu evito ter essas pedras. O que vai acontecendo? Conforme o sangue vai passando ali, ó, na imagem tem nos rins, ele não passa ali no filtrado na pirâmide. Aí vocês estão vendo que na saída entre a pirâmide, né? Aqui também lembra que eu falei para vocês que passa o sangue? Ele vai depositando esses cálculos. E aí, em um determinado momento, esses cálculos podem escapar e entrar aqui na pápila. E aí, gente, ir parar lá na minha bexiga. Tem gente que já sente dor quando ele tá passando aqui pelos uréteres, né? Chega na bexiga, eu sinto desconforto, dor a urinar, dificuldade, né, na eliminação da urina. Aí dói muito, tá, gente? Diz que a dor de pedra no rim, ela é tão dolorida, tão semelhante como dor de parto. Verdade, tá? E aí, eu preciso eliminar essa pedra. Gente, agora vocês imaginam. Para um homem que tem um canal de uretra de 15 centímetros liberar uma pedra, a dor que não deve ser. Porque, às vezes, uma pedrinha daqui, ó, tem de vários tamanhos, né? Mas, às vezes, uma pequena aqui, assim, ó, já vai cortando, né? Machucando toda a uretra e a pessoa sente muita dor mesmo. Então, hoje em dia, existem técnicas para liberar. Antigamente, a pessoa ficava, às vezes, internada até eliminar. Se não eliminasse, abria, fazia uma cirurgia para retirada. Hoje em dia, existe a retirada com laser. É feito a quebra dessa pedra, eles fazem ultrassom, veem onde está a pedra e quebram a pedra com laser. E aí a pessoa elimina através da urina. É bem menos doloroso, né? Não precisa uma intervenção cirúrgica, que é um problema por infecção hospitalar, por infecção pós-cirúrgica, né? Enfim, problemas com anestesia, evita todo esse problema.
e aí elimina a pedra. Mas aí depende do tamanho da pedra, o médico vai avaliar tudo. Dependendo do tamanho, eles dão medicamento para eliminar através de urina, de micção, através da urina mesmo. Dependendo do tamanho, eles quebram e quebram com laser, né, para eliminar. E aí, mulherada, vamos falar da nossa linda cistite ou uretrite, né? A nossa linda infecção urinária. Os meninos não são muito familiarizados com isso, mas as mulheres estão muito familiarizadas com isso. Tem mulheres que têm cistite de repetição, tem mulheres que têm poucas. Eu tive uma vez, né, cistite, pode chamar de cistite, uretrite ou infecção urinária. Eu tive uma vez e é horrível, dói muito e tem mulheres que têm de repetição. O que acontece? Então, lembra que eu falei tudo que termina com it é uma inflamação. Pode ser uma inflamação na bexiga, que é a cistite, pode ser uma inflamação nas uréteres ou na uretra, né, que é a uretrite, a infecção urinária. O que causa essa infecção? Uma série de coisas. Um dos fatores que causam é a má higiene íntima. Então, lá, quando a gente é pequena, a gente aprende com a mamãe, né? Ou com quem eu falo mamãe, gente, mas é com quem me criou, tá? Com quem criou vocês. Se foi avó, se foi tia, se foi, enfim. A pessoa que te criou na maioria das vezes, né? Geralmente mulher, ou pode ter sido homem também. Vamos colocar a pessoa que te criou. Ensinou você a limpar, né? Fazer a limpeza na hora de fazer o xixi, tanto na hora de fazer xixi, como na hora de fazer o número 2, né? Fazer o cocô. E a gente sabe que não pode limpar de trás para frente. Eu trazer as substâncias, né, que estão na minha, do meu sistema excretor digestório, né, do meu ânus, para minha vagina. Porque as bactérias que tem ali, elas são comuns ao sistema excretor, ao sistema digestório, ao ânus, ao intestino. Elas não são comuns à minha flora bacteriana da vagina, da minha vulva. Então, se eu trago essas substâncias, né, o meu organismo vai tentar eliminar elas, vai combater e pode causar uma infecção ali, né, na região. Então, um dos motivos, muitas vezes, da mulher ter essas infecções urinárias é esse problema na higiene. Ou, às vezes, a mulher não se limpar direito. Eu digo mulher, gente, porque lembra que eu falei que o canal é bem pequenininho? Então, é muito mais fácil. Homem, né, não tem muito... É longe a uretra masculina do ânus, né? Então, acontece. Mulher, às vezes, não faz uma devida higiene na hora de ir no banheiro, né? Limpar na hora depois de fazer cocô, tá? Não limpa direito. E aí, às vezes, essa mulher vai suar no calor, né? Suou. E aí, acaba molhando, deixando essa região úmida. E, às vezes, acaba tendo essa contaminação cruzada que a gente fala. Esses são um dos motivos, né? Prof, mas espera, eu tenho... infecção urinária de repetição. Poxa, eu sou super limpinha, eu me seco, né, limpo, faço a minha higiene correta, eu uso lenço umedecido, lavo depois de fazer o número 2, enfim, tem todo um cuidado e eu tenho infecção urinária de repetição, ou tenho já algumas vezes. O que pode estar acontecendo com você, minha querida? Você deve estar tomando pouca água, ou o que nós mulheres amamos fazer é segurar a urina fica por muito tempo. Aí eu vou só lavar essa loucinha aqui. E vai se contorcendo e lavando a louça. Aí eu vou só fazer isso daqui. Eu vou só fazer. E aí, às vezes, vai segurando por muito tempo, né? Essa vontade de fazer xixi. Também é um dos motivos de infecção urinária. Pode causar uma infecção urinária. Não tomar bastante água, não tomar bastante líquido. Também, porque aí a nossa urina vem muito mais tóxica, né? Ela vem com muito mais presente as toxinas, e aí ficam ali na nossa bexiga e podem causar uma infecção na nossa uretra ou na nossa bexiga, ok? Então, gente, não necessariamente você tenha infecção urinária de repetição, é sinal que você não há má higiene. Eu dei os exemplos, né, que são mais comuns de causas de infecção urinária. Então, má higiene, né? Sempre lembrar, quem tem filha pequena em casa, meninos também podem ensinar e devem ensinar as meninas a fazer a devida higiene, sempre limpar para trás, né? Nunca de trás para frente, sempre da frente para trás. Fazer a devida higiene, né? Lavar,
E ter esse cuidado, né, de tomar bastante água e não ficar segurando por muito tempo a urina, né, que podem ser uma das causas da infecção urinária. Ok? Meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Espero que tenha ficado esclarecido para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem vir perguntar, podem vir falar comigo, que eu estou à disposição de vocês. E é isso. A gente se vê na semana que vem. Um beijo.